Hoje nós vamos aprender a fazer uma flor chamada cosmos. Para isso, nós vamos precisar de um arame floral número 28. Vamos cortar esse arame com aproximadamente 8 centímetros. Esse arame ele vai servir para ser a haste principal que vai sustentar o miolo e as pétalas dessa flor. Para a gente fazer o miolo, a gente vai estar precisando de uma linha. Nesse caso, eu utilizei uma linha de fazer ponto cruz, mas pode ser outra linha, como um barbante, uma linha de crochê. A gente vai dar aproximadamente 20 voltas, mais ou menos nessa espessura de 3 dedos. Depois dessas 20 voltas, a gente vai cortar essa linha. Vamos fazer um movimento de 8, torcendo. Segura no centro e dobra essas duas partes uma sobre a outra. Vamos pegar o arame e passar por dentro do furo e prender ele na parte que ficou no centro do 8 que a gente fez. Vamos prender bem, eu vou utilizar um alicate. Aqui nós estamos fazendo o miolo da florzinha. Vamos prender bem esse arame. Vamos cobrir essa parte do arame com fita floral, para não ficar a ponta do arame, nem esses detalhes torcidos do arame aparecendo. Aqui, antes de eu ter cobrido essa base, o ideal é que cubra primeiro o finalzinho ali da linha, onde está próximo ao arame. Eu esqueci de fazer isso, mas eu vou fazer logo agora em seguida. Essa primeira partezinha tem que ficar presa para a ponta dos pelos da linha ficarem juntas, porque se a gente não prender o finalzinho da linha, eles vão ficar partidos no meio, como vocês estão vendo aí na foto. Aliás, no vídeo. Então, vamos prender esse finalzinho dessas linhas para elas ficarem unidas com a fita floral. Sempre esticando a fita floral, porque quando a gente estica ela, a cola dela é ativada. Aqui já tá quase pronto o miolo da flor cosmos. Essa flor cosmos, ela existe em diversas tonalidades de cor. Então, é uma flor que dá pra gente ficar bem livre para criar. Existe laranja, existe branca, amarela. E também a gente pode trabalhar ela como flor fantasia, fazendo da cor que a gente quiser fazer. Então, aqui a gente vai aparar esses pelos para eles ficarem. Você pode aparar para ele ficar numa altura aproximada de mais ou menos 3 centímetros. Agora nós vamos preparar o pólen que vai ficar no miolo dessa flor. Para isso, nós vamos utilizar gelatina sem sabor. Vamos misturar essa gelatina com um pouquinho de corante em pó na cor amarela, que é a cor que é o miolo da flor. E depois vamos preparar uma colinha de CMC. Que essa colinha de CMC é simplesmente um pouco de água com um pouquinho de CMC dentro. Então, a gente mistura e aguarda um pouco que essa colinha fica pronta. E é com ela que a gente cola nossas decorações de pasta de leite
e a pasta de flores também. E aqui ela vai servir para colar o pólen na pontinha das linhas. Misturamos bem o corante para não ficar nenhum gruminho separado e para ele pigmentar a gelatina sem sabor. E esse aí vai ser o nosso pólen. Aqui a gente tem a cola de CMC, que foi o que eu falei para vocês. Quase não dá para ver porque ele é transparente. É só a água e o CMC em uma quantidade muito pouca. Então, a gente umedece apenas a pontinha dos pelos. Não pode encharcar, porque senão, quando você passar na gelatina, vai ficar tudo muito grudado, vai ficar uma coisa muito grosseira. Então, tem que ser uma quantidade realmente bem pequena, só para grudar o suficiente, só nas pontinhas dos pelos, que é para ficar imitando o pólen. Então, a gente pega, passa no pólen, que ele já vai colar e depois dá uma batidinha para retirar o excesso. E assim, a primeira parte, que é o miolo da flor, já vai estar pronta. Vamos agora à segunda parte, onde a gente vai fazer as pétalas da nossa flor. Para isso, a gente vai precisar de cola de CMC, um molde de silicone da florzinha Cosmos, um cortador da pétala, um alicate para cortar o arame, um rolinho para abrir a massa e arame floral número 26. Vamos iniciar cortando esse arame floral numa medida de mais ou menos 5 centímetros. Então, a gente vai cortando várias partes de 5 centímetros. Essa parte, ela vai servir para prender as pétalas. A gente vai prender as pétalas e vai colocar para secar. Depois que a gente já separou os arames na medida que a gente vai precisar, vamos abrir a Easy Paste. Essa pasta para flores tem o passo a passo dela aqui em outro vídeo no canal. Então, a gente vai separar uma pequena quantidade, porque aqui eu vou estar demonstrando apenas uma flor, então eu vou cortar apenas a quantidade necessária de pétala. Para essa flor, eu vou utilizar 6 pétalas. Algumas pessoas fazem com menos, geralmente ela na natureza é encontrada com 8 pétalas. Fica muito bonita, mas eu acredito que para decoração em bolos, apenas 6 pétalas já fica muito bonita. Menos do que isso, eu já acho que fica uma coisa muito distante do natural. Porque 6 pétalas dá para preencher bastante o espaço, então eu considero que fica uma quantidade legal. Aqui eu tô passando amido de milho, polvilhando com um pincel no tapete para não grudar. Essa pasta ela não gruda com facilidade, tanto na mão quanto no tapete. Então aqui vocês podem ver que eu tô abrindo ela abre bem fininho, chega a ficar transparente, vendo o detalhe do tapete de silicone, ó, ela tá bem fina. Depois que eu abro ela, eu venho com o cortador no formato de pétala da Cosmos e vou cortar 6 pétalas. Aqui o que sobra da pasta eu já amasso e guardo junto com o restante, porque essa pasta
ela não pode ficar exposta. Se você deixar ela exposta ao ar, ela vai ressecar e depois não dá mais certo você trabalhar com ela. Então, é sempre trabalhando e o excedente guardando novamente no plástico filme. Aqui eu já tenho as 6 pétalas recortadas. E então eu começo a passar o boleador na borda dessa pétala, apenas na lateral e na parte do topo. A gente faz isso para poder a borda da pétala ficar fininha e ficar uma coisa mais natural. Depois disso, eu venho com a cola de CMC, que é aquela mesma que eu utilizei para colar o pólen no miolo da flor. Molho apenas a pontinha do arame. Vou segurar a pétala que eu abri, eu seguro entre os 2 dedos e quando eu enfiar esse arame na pétala, eu tenho que ir sentindo se esse arame não tá saindo para nenhuma das laterais da pétala, ele tem que passar exatamente por dentro para não ficar aparecendo. Vou fazer esse processo nas 6 pétalas, ó. Observem que eu abri a massa extremamente fina. Então, essa fase precisa de ter um pouco de habilidade para não deixar o arame passar nem para um lado nem para o outro da pétala. Ele tem que passar exatamente por dentro. Depois de ter passado o arame, vamos marcar essa pétala para deixar ela com a nervura da pétala original, colocando entre as duas partes do marcador e pressionando. Vejam que quando a gente retira, ela já está com a marcação da pétala original. Vamos fazer isso em todas. E depois vou mostrar para vocês onde é que eu deixo essa pétala descansando até ela ficar enrijecida. Aqui eu vou utilizar essa forminha de mini ovo de Páscoa, que é o tamanho que deu ideal com essa pétala. Mas se você não tiver, você pode estar utilizando algum outro material que tenha mais ou menos esse formato, como por exemplo uma colherzinha descartável, para deixar a sua pétala descansando nela enquanto ela fica rígida. Esse material que eu estou trabalhando, ele seca bem rápido, então aqui em aproximadamente 3 horas, essas pétalas já vão estar rígidas e prontas para montar a flor. Então, eu só encaixo elas aqui no orifício do ovo de Páscoa, dou uma leve pressionada para ela ficar mais ou menos com um pouco côncavo, porque aí, quando eu for montar a pétala, vai ficar um aspecto bem natural, não vai ficar reto como se eu tivesse deixado ela secando numa superfície plana. Aqui nós já temos as pétalazinhas secas. Agora eu vou fazer a parte de colorimetria. Vou colorir essas pétalas para elas ficarem com aspecto natural. Aqui nós temos o miolozinho com o pólen. Os pincéis que eu vou utilizar para colorir o miolo da flor, que é a parte central, e a borda da pétala. Eu vou utilizar o corante amarelo e vou dar um leve destaque na ponta da pétala com o corante rosa. Então, eu inicio com o corante amarelo. Uma pequena quantidade já é suficiente, porque a gente vai fazer um detalhe muito sutil no interior da pétala. Então, sempre pintando de fora para dentro da pétala. Faço isso em todas as pétalas.
Vamos agora fazer o detalhe rosado na ponta da pétala, um rosado bem discreto mesmo. Lembrando sempre de limpar o pincel no papel toalha, para não marcar demais a pétala. Então, vai ser somente esse detalhe bem sutil que eu vou fazer em todas. Esticando a fita floral, vou naquela parte mais superior, onde já tem o início de fita, começo esticando e prendendo. Vou pegar a primeira pétala, a gente dá uma entortada no arame bem na base, onde ela se encontra com a pasta de flores, para ela ficar um pouco inclinada para trás. Não precisa ser muito, mas também se fizer um pouco a mais, depois dá para corrigir. Então, a gente vai girando, apertando a fita floral para fixar bem e vai colocando as pétalas uma a uma ao lado da outra, com a base um pouco próxima. E você pode colocar as alturas um pouquinho diferente. Coloca uma pétala um pouco mais acima, outra um pouco mais abaixo, porque se você colocar todas na mesma altura, não vai caber as 6 pétalas, né, dando a volta nesse miolo. Então, você coloca ela um pouquinho mais acima, outra mais abaixo, porque aí elas vão encaixando uma na outra. Ó, observem que essa eu coloquei um pouco mais abaixo. A próxima eu coloco um pouco mais acima e assim eu vou intercalando até o final. Se ficar a pétala um pouco torta agora, depois a gente vai no final, depois que passar toda a fita floral, posiciona as pétalas no formato que a gente desejar. Aqui eu já coloquei 5 pétalas, vou colocar a última. Vejam que a nossa flor já tá tomando forma. Vou passar a fita floral até mais ou menos a metade do arame. E aí, eu corto ela e vou ajustando as pétalas. Então, agora é hora de ajustar as pétalas. Elas ficam firmes no local que você coloca elas, elas não ficam balançando. E a pasta, ela grudou bem na pétala. Ela não fica girando o arame dentro da pétala, porque algumas pastas são difíceis de trabalhar. Quando eu fazia essas florzinhas na pasta de leite ninho, sempre me dava muito trabalho. E agora que eu encontrei essa pasta, ela é muito boa de trabalhar. Eu espero que vocês façam e que depois me dê um retorno se vocês gostaram, viu? Muito obrigada!